E agora eu converso com o Paulo Alceu sobre o presidente Jair Bolsonaro e também a preocupação com a economia do país diante desse momento de pandemia, né, Paulo? Boa noite para você. Boa noite, Udiane, boa noite a todos vocês que nos acompanham aqui no ND Notícias. Pois é, o presidente Bolsonaro hoje foi até o STF com um grupo de empresários na companhia do ministro da Economia, Paulo Guedes, e expôs a preocupação, junto com os empresários, ao presidente do STF, o ministro Toffoli, explicando que economia também é vida, que ele não está desconsiderando a situação da pandemia, mas a necessidade também de colocar a roda da economia em movimento, porque a situação é grave e pode criar uma crise muito maior no pós-pandemia. Foi um encontro que, de repente, gerou uma série de críticas, uma série de posicionamentos, porque consideraram que o presidente fez uma pressão ao STF. Agora, na verdade, a retomada da economia está bem dentro do que o presidente do STF colocou. Há uma necessidade de uma unidade de pensamento entre governos estaduais, entre a União, uma unidade de pensamento que montem um planejamento e que conseguem retomar a economia de uma maneira que dê uma sustentação e uma proteção a toda a população. Agora, o que fica e o que dá uma certa indignação é que, de repente, na verdade, houve uma ampliação do número de categorias para que não entrassem no congelamento de salários. Todos estão se sacrificando, todos estão cortando na própria carne. Aqui no planeta Terra, as pessoas estão perdendo emprego, estão tendo salário reduzido, estão se sacrificando por conta do enfrentamento ao coronavírus. No serviço público, a contrapartida para liberar esse dinheiro para os estados e para liberar esse dinheiro para os municípios é o congelamento dos salários dos servidores, e esse congelamento significa 130 bilhões de economia. Vocês já imaginaram? Congelar o salário, congelar o reajuste de salário dos servidores, isso significa 130 bilhões. Só que os deputados, para agradar categorias, para ganhar alguns aplausos, abriram e colocaram novas categorias para serem beneficiadas. A gente de saúde não tem nem que discutir, não tem nem que discutir. Eles estão à exaustão, eles estão entregando a vida para recuperar e para salvar a vida dos outros. Agora, no mais, como disse o ministro Paulo Guedes, vocês têm estabilidade, vocês têm salário muito maior do que na iniciativa privada. Vamos sacrificar um pouco, vamos nos sacrificar pelo Brasil, e pediu ao presidente um veto. O presidente, de repente, se colocou disponível a vetar, e vamos ver que tipo de reação que vai acontecer. Agora, todos deveriam estar dentro dessa situação. Agora, lá na bolha imperial, eles não fizeram nada, ficaram quietinhos, não cortaram salário, não cortaram benefícios, continuam em outro planeta. E o que é lamentável.